Boa tarde. Primeiramente, assim, dá para dizer que é pouco tempo, né, para lamber as feridas e lamentar essa derrota, pensando já nesse jogo contra o Manaus, mais um jogo fora de casa, mais uma viagem pelo caminho. O que você está planejando fazer nesses poucos dias que você tem até o próximo confronto fora de casa contra o Manaus? Boa tarde. Primeiramente é passar confiança para o grupo. Eu como treinador, né, comandante, eu sei que os resultados não vieram nessas 2 primeiras rodadas, mas a gente vê muita coisa positiva. Claro que os ajustes sempre terão que acontecer. E o futebol é definido nos detalhes, né? Hoje eu tive uma reunião com o presidente, por exemplo, hoje nós poderíamos estar com 6 pontos tranquilamente, infelizmente só estamos com 1. Isso faz parte do futebol. Agora, repito, eu como comandante eu tenho que ter tranquilidade e tenho que observar muitas coisas positivas, que eu acho que tem mais coisas positivas do que negativas nesses 2 jogos. Como eu falei, ajustar o que dá para ajustar, né? Nós temos, bem dizer, hoje e amanhã para trabalhar, porque ontem eles já fizeram o processo do regenerativo, de recuperação física, né? Então a gente vai procurar hoje ajustar algumas coisas, amanhã principalmente, quando a gente vai abrir o campo para definir a equipe, né? Mas a bola parada para a gente se organizar bem e basicamente já fazer o que a gente vem fazendo em questão de plano tático, de modelo de jogo. Eu acho que a gente está no caminho, como eu falei, eu acho que o futebol é detalhes. Então a gente tem muita convicção no que os jogadores estão fazendo e executando e ajustar algumas coisas para fazer um jogo competitivo contra o Manaus e buscar um resultado positivo. Na Série C do ano passado, o Alves tomou 31 gols ali, né? Como que dá para ter essa conversa com o Rafael, com o sistema defensivo do Alves, para que ele se torne menos vazado durante essa Série C, para que o processo seja diferente de 2022? Nós tomamos 2 gols em 2 jogos, né? Então é uma situação também que não é alarmante. Realmente a gente tomou 2 gols em detalhes, né? Que isso aí eu coloco internamente, não vou expor aqui, que vai ser corrigido, né? Vai ser mostrado vídeo, né? Visualização, de repente a gente vai corrigir no campo também, para a gente evitar esses erros, né? Agora, como eu falei, o futebol ele se define nos detalhes. Por exemplo, a gente também teve muitas chances, o adversário errou muito também, né? Só que a gente não converteu em gol. Se a gente tivesse convertido o gol, de repente a bronca era do lado de lá, né? E realmente a gente errou até mais de 2 vezes, né? Porque faz parte do futebol. O atleta, ele é ser humano, ele não é máquina, né? Então o futebol ele definiu nos detalhes, mas claro que a gente observou e vem observando. O primeiro jogo foi uma consistência defensiva muito boa. E eu acho que tem que ser uma coisa que tem que avaliar é a forma que a gente joga, né? Então a gente não é uma equipe reativa. A gente é uma equipe que procura propor o jogo. Igual foi o segundo tempo, né? Até 20 minutos do segundo tempo, do intervalo a 20 minutos do segundo tempo, o Confiança não passou do meio. Então eu quero ver uma equipe fazer isso em Aracaju, igual a gente conseguiu fazer. E se impondo, jogando, atacando, perdendo a bola, pressionando, não sofrendo lá atrás. E aí uma escapada, infelizmente a gente sofreu, a gente perdeu o duelo, né? A gente faltou fazer um pouquinho de encaixe dentro da área. Que são todas coisas que a gente trabalha, vem trabalhando. E os jogadores também procuram fazer. Mas às vezes é um detalhe ou outro, uma concentração ou outra, né, que escapa. E volto a falar assim, ó, eu acredito muito que esse último jogo a gente saiu derrotado, mas foi muito injusto. Principalmente pelo segundo tempo que a gente fez. Foi um segundo tempo muito positivo. Foi um segundo tempo que eu idealizo para a equipe, na verdade. Então o que a gente vai tentar passar é corrigir e tentar passar essa convicção, principalmente nesse segundo tempo, para a gente tentar manter pelo menos os 2 tempos assim, que aí com certeza o resultado positivo irá aparecer. Professor, nos 2 últimos jogos, né, a gente viu um time muito bem postado, tanto na defesa quanto no meio de campo, porém no ataque o pessoal deixou a desejar, né? Criou várias chances, inclusive uma das jogadas estava sendo muito característica, era a bola lateral e estava de forma muito precipitada, e acabou desperdiçando muitas chances, só que agora com confiança, né? Então concordo que o seu jogo é melhor. E eu queria saber com você, né, o que você tem trabalhado aí para tentar melhorar esse setor ofensivo aí. A gente já trabalhou e vai continuar trabalhando, né? Agora cara, como eu falei, às vezes é oportunidade, é o dia. A gente... Futebol às vezes a gente repete muito, né, as situações. Eu também acho que a gente desperdiçou algumas oportunidades. A gente poderia ter matado o jogo até no primeiro tempo, mesmo não merecendo, a gente fez o gol e teve uma oportunidade, né, para matar. Mas infelizmente a gente não conseguiu converter. Como eu falei, eu acho que o atleta é ser humano, ele não é máquina. Agora, o que você faz? Você tem que continuar treinando, trabalhando,
como a gente já vinha e continuar. E dar confiança para os atletas, cara. Dar confiança, passar confiança para os atletas, para os atacantes, não só os atacantes, né? Eu acho que todo mundo, eu acho que o futebol ele é coletivo. Como eu também sempre comento, a gente sofreu 2 gols, mas às vezes o erro não é só da primeira linha, não é só dos 2 zagueiros. Às vezes o passe da origem, a origem da jogada é lá na frente, né? E é a mesma coisa quando a gente se constrói. Às vezes ela vem de trás também, ela precisa vir de trás, né? Para chegar na frente. Mas aí o que a gente tem que fazer como treinador também? É aproveitar e visualizar e passar a convicção do que está fazendo de melhor. Então a gente tem que levar o quê? Pelo menos a gente está criando oportunidades. Eu ficaria muito preocupado se eu não tivesse criado nenhuma oportunidade nesse jogo. Mas eu acredito que a gente, como você falou, a gente teve uma equipe bem postada, bem organizada, com e sem a bola. Uma equipe corajosa, extremamente corajosa. A nossa equipe foi tão corajosa que no primeiro tempo a gente sofreu por causa da nossa coragem. Porque muitas vezes a gente tentou construir, fazer a iniciação, certo? Para não fazer bola de segurança ou não alongar a bola, que é a nossa ideia, isso é uma forma de coragem, e a gente estava entregando para o adversário. Pode ver, a maioria das oportunidades que o adversário teve no primeiro tempo foi erro nosso com a bola. E isso é uma forma de coragem, entendeu? Então eu visualizo assim, eu acho que eu tenho que ter a preocupação realmente porque a gente desperdiçou algumas oportunidades, mas também por outro lado vejo como positivo porque a nossa equipe está criando oportunidades. E isso é importante dentro da nossa ideia de trabalho, da nossa forma de jogar. Então eu também avalio das duas formas. Essa preocupação ela já te coloca numa visualização de mudanças ali no setor ofensivo? Quem sabe vai permanecer e continuar com o Manuel ali como um 9? Como é que tu já visualiza esse setor ali do Alves? Só em cima disso, para completar, o senhor repetiu a equipe nos 2 primeiros jogos. Tem o retorno de alguém do departamento médico? Se vai poder contar ou não? Pretende manter o esqueleto da equipe? Sobre a equipe, não tenho retorno de ninguém, mas eu não vou divulgar o que eu vou fazer. Ainda tem duas sessões de treinamentos, 3, né, na verdade, para decidir. A gente também vai estudar muito o adversário, já estamos estudando também. Então cada adversário tem uma forma diferente de jogar e a gente tem que ter essa preocupação também. Sobre o Manuel, ele já falei uma vez e vou repetir. A gente estava procurando no momento um camisa 9, perfeito? E aí o presidente colocou o nome do Manuel. E ele veio como um atacante de referência. Isso é bem claro, já falei algumas vezes e vou repetir até o final. Daqui a pouco pode jogar Joelson, pode jogar Ian e o Manuel fazer uma outra função? Pode se acontecer. Isso já aconteceu no primeiro jogo, né? Quando eu botei o Joelson, eu botei o Manuel um pouquinho para o lado. Agora, eu como treinador, eu tenho as minhas observações, né? As características do atleta. Eu acredito que jogar de beirada, os beiradas têm que baixarem. A gente sofreu com o Elielto e Fumaça, que são 2 jogadores da característica, que baixam bastante, e mesmo assim a gente sofreu em alguns momentos no jogo, né, com os 2 laterais, principalmente os 2 laterais do adversário. Então o jogador para jogar no lado, ele tem que ter a característica de baixar e atacar, tem que ter o perfil. O jogo do Figueirense, ali era a fase final do jogo, eu arrisquei um pouco mais, tanto que eu botei o Pires, que é um meia de origem de segundo volante, então eu botei o Manuel um pouquinho do lado, eu saberia que eu ia perder defensivamente, principalmente quando o adversário me atacasse, mas eu teria um cara mais próximo da área, um finalizador, junto com o Joelson, era 2 finalizadores, então a gente poderia ganhar nessa situação ofensiva. Agora eu repito, a primeira ideia de Manuel é referência, então a gente vem trabalhando. Eu gosto de trabalhar com 9 que não seja tão fixo, que movimente. Eu acho que ele está procurando fazer tudo que a gente vem pedindo. Tá? Ele está movimentando bem. Se vocês avaliar o jogo, no final do jogo ele deu um passo para o Bruno Henrique, foi sensacional, ele conseguiu girar o corpo e fazer a última bola. Então ele está fazendo as coisas, ele está entrando na área também. Tá? Às vezes porque o futebol, assim, não fez o gol, é o atacante, é o 9. Mas às vezes não é isso. Se a gente observar direito, e quem está dentro do processo, como eu sou comandante, eu tenho que ter muita tranquilidade e calma para observar isso. Então o Manuel vem fazendo isso. Claro que ele tem uma característica um pouquinho diferente do 9 centralizado de referência, porque ele gosta de movimentar, é a característica dele. Mas é um jogador que já jogou de 9, né? Se a gente pegar em Portugal, por exemplo, ele jogou sempre de 9, né? Pelo menos foi o que chegou até mim, então ele já jogou aqui também de 9, aí foi usado na beirada. É um jogador flexível, né? Mas ele veio como um atacante de referência. Hoje eu tenho 3 jogadores no grupo de opção. Joelson, Ian e Manuel, de 9. E isso já foi pautado, já foi colocado para o presidente já nos passou também, e é assim que a gente vai procurar trabalhar. Professor, você citou o Bruno Henrique, e eu gostaria que você falasse um pouco dessa estreia dele no Brasileirão, né? Um jogador que fez o campeonato
Campeonato Piauiense. Você pode falar um pouco aí o que você achou dessa estreia dele, como é que anda o desenvolvimento dele nesses treinamentos? Ele é um jogador jovem, né? Ele ganhou a oportunidade agora de disputar uma competição muito forte. A Série C é uma competição muito forte, a gente já vem 3, 4 anos trabalhando nela, ela é muito próxima da Série B. E tem jogadores que às vezes se adaptam mais rápido com o cenário, e tem jogadores que têm esse processo de transição. A competição estadual é bem diferente da competição nacional, que é a Série C. Mas é um jogador que tecnicamente muito positivo, é um jogador voluntarioso, um menino que trabalha muito, um menino dedicado. Eu acredito muito que ele possa nos ajudar dentro da competição e também acredito muito na evolução dele também. Só pegando esse gancho aí de elenco e mudanças, né? A gente teve a estreia do Tibiri no último jogo, né? A gente viu que deu um ganho a mais no time e ao mesmo tempo também o Lucas Bessa também vem jogando muito bem nos dois jogos. Eu queria que você falasse sobre esse meio de campo aí e essa dor de cabeça que você está tendo aí no meio de campo. É perfeita a tua pergunta até, porque a gente colocou ontem, só para também entender como é que funciona o futebol, às vezes as pessoas de fora não avaliam. A gente fez o primeiro tempo muito abaixo, né, no jogo contra o Confiança. Aí eu procurei, visualizei, dentro de características do que estava sendo o processo do jogo, eu troquei Bessa por Tibiri. Aí o time melhorou muito, mas isso não quer dizer que foi a troca só do Bessa que melhorou, tá? É bom deixar sempre claro, até para as pessoas que estão fora do processo. Eu acho que o primeiro tempo foi muita gente abaixo, né? Então a gente trocou o Bessa, mas a gente poderia ter trocado bastante gente naquela situação. Claro que aí a gente só troca um, que é uma situação específica, e o time melhorou muito no segundo tempo, porque o coletivo melhorou também, né? E Tibiri é um jogador que tem experiência na competição, ano passado ele fez uma excelente competição, esse ano ele estava iniciando como titular nos jogos treinos, infelizmente ele teve uma lesão, né? Uma lesão leve, onde ele ficou fora do primeiro jogo. O Bessa vinha jogando estadual, o Bessa é um jogador que, né, a partir da minha chegada eu observo que ele teve uma evolução muito grande dentro do processo, e ele fez um jogo, na minha visão também, ele e o Val fizeram um jogo muito bem equilibrado contra o Figueirense também, e a gente procurou dar sequência para a manutenção dos dois. Claro que a gente não fez um primeiro tempo, como eu falei, o Tibiri ganhou a oportunidade, entrou muito bem também, fez um jogo, né? A gente chegou a utilizar o Tibiri na fase final do jogo de zagueiro, e eu sabia que o adversário ia baixar as linhas, né? Então eu queria um zagueiro que entrasse um pouco mais no campo ofensivo, então ele jogou de volante e zagueiro, o Tibiri nessa última partida. Então é um jogador que está à disposição, como eu falei, um jogador experiente, que a gente vai com certeza aproveitar muito durante a competição. Professor, só para finalizar, eu queria que você me falasse que você se programa muito para esse planejamento mais puxado a partir do momento que a competição começa. Mas atrapalha de certa forma essas duas partidas fora? Eu não posso negar isso, tá? Eu acho que hoje um dos maiores problemas do Altos na competição é a tabela, para esse início. Principalmente para treinador, né? Porque o treinador ele vive de resultados. Então de 8 jogos fazer 5 fora é mais complexo, ainda mais a gente sabendo como é a Série C, né? O mando casa ele é muito forte. E aí a gente no primeiro jogo a gente tinha a oportunidade de fazer o nosso mando de campo, a gente não conseguiu, a gente empatou, somamos 1 ponto. E esses 2 jogos, né? Esse do Confiança, eu acho que a gente teve um desempenho positivo, que na minha visão o resultado mais justo seria no mínimo um empate. E agora a gente tem outro jogo difícil fora, né? Contra o Manaus, uma viagem longa também, porque vocês sabem como é que funciona a logística de Teresina, vai a São Paulo, de São Paulo Manaus, então é complexo, a gente vai sair no sábado de madrugada, né, para jogar domingo, 3 horas da tarde. Mas são coisas tudo que a gente tem que superar também, e como eu falei, eu acho que uma coisa que eu falei nas minhas coletivas, que eu ia preparar uma equipe para jogar dentro e fora de casa. Eu sei que a gente não teve resultado positivo, mas eu acredito que vocês visualizaram o mesmo padrão, tanto jogando em casa como jogando fora da nossa equipe, principalmente pelo segundo tempo que a gente fez. A gente não se omitiu em tempo nenhum, acho que a gente controlou o segundo tempo total, a gente amassou o adversário. Então a observação, principalmente quem trabalha no futebol, quem acompanha os jogos, foi muito positiva. E é isso que a gente vai levar também para Manaus, a gente vai tentar fazer um jogo muito forte, muito competitivo, claro, em cima dos momentos do jogo. Vamos ver o que a diversidade do jogo vai nos apresentar domingo em Manaus, para a gente estar bem preparado, bem organizado para procurar buscar o nosso resultado positivo.